Praticamente hoje nós vamos finalizar essa primeira parte do livro número 4, que é pregação de mensagens bíblicas. Então hoje nós finalizamos esse tópico de pregação de mensagens bíblicas. E aí, a partir do nosso próximo encontro, nós vamos estar então dando o pontapé inicial no estudo sobre o ministério pastoral, né? E aí nós vamos estar falando sobre o que é o ministério pastoral, quais são as bases bíblicas do ministério pastoral, o que se espera, né? Aí no caso do pastor ou do líder que trabalha à frente da igreja. Então nós vamos deixar isso para a próxima semana, para a próxima aula, uma vez que a minha intenção com vocês hoje é finalizar apenas essa primeira parte desse livro. E como nós não vamos ter muito conteúdo para abordar hoje, eu também quero deixar aberto, se caso você tiver alguma dúvida ou alguma coisa que você gostaria de compartilhar em relação a essa primeira parte que nós estudamos de pregação de mensagens bíblicas. Se você tiver algo, você aí então poderia estar tirando hoje com a gente essa dúvida, tá bom? Então, apenas alguns lembretes importantes como comunicadores da palavra de Deus, né? Porque você está ali ou pregando ou ensinando, você está comunicando, né, a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus. Nós temos grande responsabilidade perante Deus. Quer dizer, para pensar, nós temos uma grande responsabilidade perante Deus, não apenas diante dos homens, mas diante do Senhor também. Eu me lembro, eu tive um professor na faculdade que uma vez ele disse assim que a nossa responsabilidade como pregadores da palavra de Deus é mais importante, ele disse, até mesmo do que a responsabilidade de um médico no momento de cirurgia. Porque ele falou assim, um médico, quando ele está operando, está fazendo uma cirurgia numa pessoa, se ele cometeu algum erro, obviamente ele vai causar algum problema ou até mesmo a morte de uma pessoa. Mas um pastor, alguém que comunica a palavra de Deus, tem uma responsabilidade tão grande diante de Deus de comunicar a verdade da palavra de Deus, e ele tem que ter em mente o seguinte: ele não pode cometer erros, entre aspas, ele não pode inserir outros tipos de ensinamentos, porque isso pode causar um problema ou a morte espiritual de muita gente que vai estar ouvindo ele. Então, é uma responsabilidade de fato muito grande que nós temos, né, como pregadores da palavra de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 1, Tiago diz assim: irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quer dizer, olha o que ele diz: nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Quer dizer, Deus, de uma certa forma, ele vai julgar. A Bíblia diz que Deus vai julgar todas as palavras que saem das nossas bocas. Agora você imagina o rigor que vai ser usado em relação àqueles que, né, estão nessa posição de líder espiritual do povo de Deus. Então há uma grande responsabilidade nossa perante Deus em ser fiel a Deus naquilo que diz respeito à pregação da sua palavra. Segundo, como comunicadores da palavra de Deus, nós jamais podemos desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Veja, essa é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Nós estamos aqui para falar aquilo que Deus falou, não aquilo que Deus falou na sua palavra escrita.
Quer dizer, há uma responsabilidade muito grande de sermos, de transmitirmos a verdade de Deus. E a verdade de Deus, você sabe onde ela está. Está nas Escrituras Sagradas, né? Deus fechou as Escrituras. A Bíblia diz que nós estamos sendo alicerçados, ou que nós estamos sendo edificados, né, sobre o alicerce dos apóstolos. Quer dizer, o momento onde Deus estava entregando a sua revelação foi concluído. Ninguém pode chegar hoje e falar que tem uma nova revelação, uma revelação fora das Escrituras. Não, isso é demoníaco. O próprio apóstolo Paulo disse que seja maldito aquele que vem e fala uma coisa completamente diferente daquilo que está nas Escrituras. O próprio livro de Apocalipse diz que maldito seja aquele que adiciona ou que retira algumas coisas das palavras do Senhor. Então, quer dizer, a Bíblia, como nós conhecemos, 66 livros, Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. E nós temos essa responsabilidade de comunicar às pessoas ou de jamais desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Lá em Atos, no capítulo 20, verso 28 até o verso 30, diz assim: cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Veja, você como pastor, como você como líder, você como alguém que está ensinando a palavra de Deus para outras pessoas, a primeira advertência é para você mesmo, é para mim mesmo. Cuidem de si mesmos. Quer dizer, eu preciso todo dia analisar a minha vida à luz das Escrituras Sagradas. Como é que eu estou vivendo? Eu estou vivendo de acordo com as Escrituras? Eu estou aplicando as Escrituras na minha vida? Ou eu estou vivendo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que viver? Eu não tenho liberdade de escolher o que eu quero pôr em prática e o que eu não quero. E aqui em Atos você vê que a palavra diz: cuidem de si mesmos, e aí fala, e do rebanho, sobre o qual quem colocou você como líder? O Espírito Santo de Deus, ele fala. Colocou você como líder, a fim de que você pastoreie a igreja, que foi comprada com o próprio sangue de Jesus. E aí o texto continua dizendo: sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Veja, não pouparão o rebanho. Qual é o propósito deles com os seus ensinamentos? Destruir a vida das pessoas. Ou atrair ganho para si mesmo. Fazer do evangelho um meio de lucro, como o próprio apóstolo Paulo disse. E ele falou que até mesmo entre vocês, olha o que ele disse, até entre vocês, na igreja, se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Que coisa! A advertência é que até mesmo entre nós levantaria-se pessoas com o propósito de distorcer a verdade de Deus. Então nós temos essa responsabilidade de jamais desviar as pessoas da verdade da palavra de Deus. Nós também, como comunicadores da palavra de Deus, não podemos nos esquecer que somos porta-vozes de Deus e representamos a sua autoridade diante do povo. Lá em Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo disse assim: eu agradeço a Deus sem cessar o fato de que, quando você recebeu da minha parte a palavra de Deus, você recebeu não como palavra de um homem, mas conforme ela verdadeiramente é,
como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Olha aqui que Paulo está dizendo. Quando eu fui e ensinei a palavra de Deus para vocês, vocês não receberam de mim como se fossem palavras meramente humanas, mas como de fato é palavras de Deus. Agora, isso é muito interessante, porque Paulo era uma pessoa que, com certeza, né, ele foi escritor de várias cartas do Novo Testamento, foi um dos apóstolos, né, falou as verdadeiras palavras de Deus, e foi ele mesmo que disse que nós deveríamos, né, tomar muito cuidado, porque as Escrituras e somente as Escrituras são úteis para a edificação da igreja, para corrigir, para educar e assim por diante. As pessoas recebiam as palavras de Paulo como palavras de Deus porque Paulo falava as palavras de Deus. Essa é a importância da pregação expositiva. Quando eu prego a Bíblia expositivamente, quem é que está falando? É a Bíblia. Eu sou apenas um instrumento que está o quê? Expondo o que a Bíblia diz. Então, essa é a importância também de nós, né, estarmos ensinando conforme a palavra de Deus. Também, como comunicadores da palavra, nós devemos ser exemplos daquilo que pregamos. E isso também é muito importante, né? Eu me lembro que há muito tempo atrás, o ofício pastoral, né, a profissão, o ministério pastoral, era algo de extrema honra, respeito entre as pessoas. Se você chegasse num lugar, aqui nos Estados Unidos, então, quando eu cheguei aqui em 2006, ainda a gente via um pouquinho disso, mas você chegava, você se apresentava como pastor. Eu vejo meus colegas que moram aqui já há muitos anos, pessoas que nasceram aqui falando como que a sociedade antigamente honrava o pastor, porque reconhece nele uma liderança espiritual. E hoje em dia a gente praticamente não tem respeito nenhum, por causa de tanto mau exemplo que as lideranças deram ao longo de todos esses anos. Analisa você mesmo. Quantas notícias nós lemos nesses últimos anos de lideranças evangélicas se envolvendo com tanta coisa feia, roubo de dinheiro, desvio de dinheiro, prostituição, adultério e difamação e tanta coisa que a gente vê que, na verdade, nós, como líderes, a gente tem uma responsabilidade muito grande de ser exemplo daquilo que nós pregamos. Em outras palavras, nós devemos viver na prática as coisas que ensinamos, a fim de não perdermos a nossa credibilidade. Nós temos que ser os primeiros a pôr em prática aquilo que nós ensinamos. Caso contrário, onde vai haver credibilidade para as coisas que a gente fala? Não vai. Lá em Mateus capítulo 23, olha como Jesus falou dos líderes religiosos da época. Jesus disse para a multidão que estava próximo dele e para os discípulos, ele disse assim, Mateus 23, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, em outras palavras. São eles os que ensinam a palavra de Deus, né, para vocês. E aí ele fala, olha, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem. Jesus estava dizendo assim, olha, eles estão ensinando a lei de Moisés para vocês? Amém. Então escute o que eles estão falando. Mas olha que coisa triste.
Mas não façam o que eles fazem, Jesus diz, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Quantos líderes, né, fazem isso com os seus liderados? Quantas pessoas, em nome de Deus, amarram fardos pesados ao redor do pescoço das pessoas, fardos que eles nem mesmo eles têm condições de mover ou de retirar. Quer dizer, nós devemos pregar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Como comunicadores também, nós jamais devemos nos esquecer de que também somos aprendizes. Ou seja, constantemente estamos aprendendo com o Senhor e Sua palavra. Lá em João, no capítulo 14, no verso 26, Jesus disse que o Espírito Santo, que também foi chamado por ele de conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Quer dizer, lembra daquilo que eu falei alguns dias atrás para vocês? O dia que eu e você para de aprender é o dia que eu e você para de ensinar. O dia que eu e você para de aprender é o dia que eu e você para de liderar. É extremamente importante nós termos essa postura de aprendiz. Nós iremos para sempre ser aprendizes. Nós nunca iremos chegar ao ponto de falar: eu não preciso aprender mais nada. Meu professor de diretor da faculdade teológica lá em São Paulo, Dr. Lourenço Estélio Rega, ele falou uma vez assim, alguém perguntou para ele assim, quantos anos você acha que seria necessário para a gente ter uma formação realmente completa, academicamente falando, em termos de teologia? Porque 4 anos a gente não aprende quase nada. E aí o Lourenço parou e falou assim, olha, 4, 8, 16, 36 não seriam necessários. Não seriam suficientes, desculpa, para a gente poder aprender a totalidade. Quer dizer, a gente vai passar o resto da nossa vida, por isso da responsabilidade do líder continuar sempre aprendendo, buscando cada vez mais, na dependência do Espírito de Deus, que habita em nós, na sua plenitude, né? Habita em nós e é quem nos ensina todas as coisas e é quem nos faz lembrar de tudo o que Jesus tem nos ensinado na sua palavra. Um outro lembrete para vocês: não procure entreter ou impressionar as pessoas. Seja fiel em entregar a mensagem de Deus ao povo. Seja você mesmo, seja você mesma e dependa constantemente do Espírito Santo de Deus. Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: eu, irmãos, quando eu estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. O que ele quer dizer? Eu não fui, apesar de eu, Paulo, né, ter sido o apóstolo Paulo, e você sabe muito bem que ele foi uma pessoa extremamente letrada, um homem muito sábio, um homem muito bem capacitado, né? Ah, ele não ia com essa inclinação de, olha, deixa eu mostrar para vocês, né?
que eu tenho doutorado nisso, mestrado naquilo, ou usar palavras eloquentes ao ponto de você falar assim, uau, o cara fala tão bem demais que eu não entendo nada do que o cara fala. Eu tive um professor de filosofia assim, né? O professor falava tão bem na classe que a gente não entendia bulufas do que ele falava. Aí na faculdade eu fui ter um outro professor de filosofia que o cara pegou aqueles mesmos conceitos filosóficos que às vezes não fazia sentido nenhum para mim, da onde vinha tanto conceito complicado, mas ele conseguia transmitir uma linguagem tão simples. Quer dizer, que a gente falava assim, puxa vida, olha a diferença de uma pessoa que realmente sabe ensinar, né? Pegar um conceito complicado e trazer aquele conceito sem diluir ele, mas de uma forma simples para que as pessoas possam entender. A Bíblia diz que nós devemos ter essa humildade. Principalmente nós, como comunicadores da palavra de Deus, nós temos que focar na mensagem de Cristo. Não ficar trazendo atenção para nós. Paulo ele disse assim: foi com fraqueza, foi com temor, foi com tremor que eu estive entre vocês, e a minha mensagem, ela não consistiu de palavras persuasivas de sabedoria. Ele falou: eu não tentei impressionar vocês com o meu nível de conhecimento. Eu não tentei em nenhum momento impressionar vocês com o diploma que eu tenho pendurado na parede atrás de mim. Paulo falou: não, eu fui com você, eu fui e ministrei a vocês no poder de Deus, para que a fé de vocês se baseie no poder de Deus, sejam fundamentadas no poder do Evangelho, no poder da palavra, no poder do próprio Deus, a fim de que você seja edificado. Então, isso lembra a gente que nós temos que tomar um cuidado muito sério, muito grande, de não entreter as pessoas ou querer ficar impressionando as pessoas, né? Mas de realmente apontar as pessoas para Jesus. Esses são os lembretes bem simples, bem básicos, né, para nós que somos comunicadores da palavra de Deus, quer você esteja ensinando para crianças, quer você esteja ensinando para adolescentes, jovens, ou quer você esteja ensinando num grupo pequeno, ou até mesmo diante de uma igreja grande. Essa responsabilidade, ou essas responsabilidades, servem para mim e para você. Algumas outras dicas para uma pregação eficaz, né, ou um ensino eficaz, e aqui eu vou entrar um pouco mais em detalhes em relação a algumas dicas para você na hora de que você vai ensinar, ou na hora que você vai pregar. Se familiarize bem com a sua mensagem antes de você comunicá-la. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu sei que eu vou pregar, por exemplo, não domingo agora, domingo que vem eu vou pregar na igreja. A gente tem, nós somos em 4 pastores na igreja. Esse domingo agora não sou eu, o próximo domingo sou eu que prego. Então eu já sei que se eu vou pregar no outro domingo, eu gosto de preparar a minha mensagem até quarta-feira. Quer dizer, eu pego segunda, eu pego terça, eu pego quarta, eu trabalho um pouquinho em cada um desses dias, sábado, domingo, eu vou trabalhando na minha mensagem. Por quê? Porque na quinta, na sexta e no sábado, eu gosto de internalizar ela. Eu gosto de aplicar ela na minha vida. Eu gosto de ficar remoendo. Eu gosto de ficar lendo e relendo, e lendo e relendo, e orando em cima dela, e meditando nela. Por quê? Porque dessa forma eu me familiarizo com o que eu vou estar pregando, que é a palavra de Deus, né? Então, isso é muito importante, vai te ajudar bastante se você fizer isso. Observe também as necessidades espirituais da sua igreja ou do seu grupo. Quer dizer, por exemplo, eu sabendo que eu vou pregar, não esse domingo agora, no próximo, eu entendo que uma necessidade que a minha igreja está passando nesse momento é entender um pouquinho mais sobre batalha espiritual, sobre essa luta espiritual que a gente vive. Eu entendo que Deus me deu
entendimento para discernir que a minha igreja precisa aprender. É um assunto muito distante para grande parte da comunidade americana, né? E a gente sabe que é algo tão real. Nós vivemos diariamente uma batalha espiritual muito grande. Então eu orando, eu senti no meu coração o desejo de ensinar sobre esse assunto dentro das escrituras, mostrar para a igreja, porque eu entendo que essa é uma necessidade espiritual da igreja onde eu sou um dos pastores. Então, observe quais são as necessidades e vai e fale sobre isso. Lembre também uma coisa: o que fica confuso para você vai ficar confuso para os outros também. Por isso que é importante você se familiarizar bem com a sua mensagem. Se você vai pregar dentro de um texto ou em cima de um tópico que você não tem ainda aquilo bem resolvido para você mesmo, meu irmão, não é na pregação que você vai resolver o problema. Pelo contrário, você pode causar um problema ainda maior. Porque agora não vai ser só você que vai ficar confuso, vai ter um monte de gente que vai ficar confuso também. Quer dizer, então tem que tomar muito cuidado. Se você tem assuntos que você não tem ainda, por exemplo, eu não tenho ainda total compreensão, ou eu não me sinto ainda confortável de abordar tal assunto, não aborde. Não aborde esse assunto. Fale de outra coisa. Ou, se você for tocar nesse assunto, fale dentro de um texto onde você vê que está ali bem claro sobre tal assunto. Tá bom? Mas não deixe também de pregar todo o conteúdo bíblico. Ainda que você não entenda, você pode ser muito claro e falar, irmãos, eu vou abordar tal assunto e vou dar para vocês ferramentas para vocês pesquisarem, por exemplo, mais sobre esse assunto. Seja específico, seja claro no seu ensino, use palavras que são comuns para os seus ouvintes, né? Ah, use palavras que são comuns, palavras do dia a dia, por exemplo. Use uma linguagem que seja acessível para as pessoas ouvirem, linguagem que as pessoas entendam. Relacione a sua mensagem com aquilo que os seus ouvintes já conhecem. Jesus, por exemplo, ele pregou muito através de parábolas, usando o quê? Exemplos comuns do dia a dia, né? Aliás, quantos de vocês têm assistido a série The Chosen, Os Escolhidos? Poxa, gente, vocês precisam assistir, tá bom? Baixa o aplicativo, é de graça, tem legenda em português, tem um áudio em português. Assiste, é muito bom mesmo. Você vai ver uma faceta dos evangelhos, não substitui a Bíblia de forma nenhuma, mas apresenta ali de uma forma muito legal a vida de Jesus pela perspectiva dos discípulos, né, daqueles que foram escolhidos pelo Senhor, né? Eu tenho curtido muito. Eu e meus filhos aqui em casa, a gente vibra. Meus filhos e a minha esposa, quando Jesus vai fazer alguma coisa, um milagre, a gente bate palma, a gente vibra, é uma coisa muito legal. É bacana de ver as crianças tendo essa reação. Meu coração, como pai, se enche de alegria de ver que o meu filho está vibrando, por exemplo, com um milagre que Jesus acabou de operar. Louvado seja Deus e que assim seja, né? Que eles possam crescer, os nossos filhos, aprendendo a amar o Senhor também, né? Ah, incentive e estimule os seus ouvintes a aprenderem por si mesmos. Não crie uma dependência sua. Incentive eles a também buscarem o conhecimento por si mesmos. Tem muito pastor e é muito fácil para nós líderes criar dependência nas pessoas. Aí as pessoas, qualquer coisa, elas têm que vir perguntar para nós. Veja, no começo de uma caminhada cristã, tudo bem. Mas o meu papel é ensinar você
a buscar por você mesmo também as respostas na palavra de Deus. Dar ferramentas boas para você trabalhar. Quer dizer, existem alguns sites, por exemplo, que eu posso depois estar indicando para vocês, aonde você pode fazer pesquisa, onde você pode estudar, que eu sei que são pessoas que contribuem para esse site, são pessoas que são teologicamente sã, né? Não há nenhum problema de uma doutrina misturada ou uma doutrina doente, mas a sã doutrina tem sido ensinada. Então a gente passa para as pessoas essas ferramentas para que as pessoas possam também aprender por si mesmas, indicar livros, indicar ali, às vezes, manuais de estudo, coisas assim que você pode fazer para que as pessoas possam aprender por si mesmo. Dessa forma você semeia sementes, né, e não plantas, porque essa semente ela vai brotar e vai gerar ali o seu fruto. Não esqueça de vibrar com o Senhor e com a sua palavra. Expresse também o seu amor por Deus quando você estiver ensinando, né? Deixe as pessoas ver que você faz aquilo porque você ama o Senhor, não por um peso, não por uma obrigação. Vibre com o Senhor, vibre com a sua palavra, né? Expresse o seu amor por Deus. Lembre-se que você não precisa gritar para pregar. Tá bom? Às vezes a gente precisa dar uns berros porque os irmãos estão todos dormindo, né? Mas a gente não precisa gritar para pregar. Procure trazer os seus ouvintes para dentro da mensagem, através do uso de ilustrações, de exemplos. Não esqueça de comunicar sempre com amor, carinho e preocupação pelas pessoas que estão ouvindo. As pessoas não se importam tanto com o que você diz até que elas percebam que você realmente se importa com elas. Presta atenção. Enquanto as pessoas não perceberem que você se importa com elas, elas não vão ouvir o que você tem a dizer. Isso é importante, né? O amor ganhar o direito de ser ouvido, né? A gente serve, a gente ama, e isso nos dá a nós o direito de sermos ouvidos. Alguns anos atrás, teve um tiroteio numa escola pública, na cidade onde eu morava anteriormente da cidade atual. Nós tínhamos uma igreja ali. Teve um tiroteio e mataram uma pessoa fortemente, uma pessoa doente mental. Estava drogado, entrou na escola, saiu atirando, matou um monte de jovem. E a cidade inteira viveu aquele luto. Foi aquela situação terrível, você não consegue, não dava para imaginar. Foram dezenas de pessoas que foram mortas, jovens nos seus 17 até os seus 19 anos de idade. Pais chorando assim desesperadamente a morte dos seus filhos, por causa de uma pessoa que entrou e começou a meter bala em todo mundo que estava lá dentro da escola. Eu fiquei sabendo essa semana, nós temos um projeto aqui no estado, onde nós estamos trabalhando para a igreja se unir como um todo. Não a minha igreja, não a sua igreja, não o meu nome da minha denominação, mas a igreja do Senhor Jesus. E ministrar o evangelho para as pessoas. E eu fiquei sabendo que nas 2 semanas seguintes, as igrejas da cidade se reuniram, várias igrejas, várias denominações, se reuniram, criaram um fundo e pagaram todas as despesas médicas e funerais de
todas as vítimas daquele tiroteio. Ninguém, nenhuma igreja recebeu crédito. Não foi a igreja A, não foi a igreja B, não foi a igreja C. Quando a mídia foi fazer propaganda disso, eles perguntaram: quem foram as igrejas? E a resposta foi: a igreja fez. A igreja pagou. A igreja fez isso. Então não apareceu o nome de ninguém. Olha que coisa linda, gente. Agora a comunidade, aqueles que não conhecem o Senhor, quando eles olham para algo como esse, o que eles falam? A igreja do Senhor fez isso. Mas qual igreja? Ninguém sabe. Foi a igreja que se reuniu. Imagina o dia que o mundo falar a igreja de Jesus está fazendo isso por nós. A igreja de Jesus está dando para nós o alimento, está cuidando de nós. Quer dizer, lembre-se que as pessoas vão dar os ouvidos dela para nós. Lembre-se que o verdadeiro aprendizado também não acontece até que ocorram as mudanças. Você quer ver se uma pessoa realmente está aprendendo? Como é que está a vida dela? Está sendo transformada ou não? Porque enquanto não se aplica, não há mudanças. Enquanto não aplica, não há aprendizagem. Para a aprendizagem acontecer, tem que haver aplicação. Caso contrário, é apenas uma transmissão de conhecimento, né? Algumas outras diretrizes específicas na hora de você comunicar a sua mensagem. Logo no início da sua mensagem, procure ler de uma vez só toda a passagem bíblica que você vai pregar ou ensinar. Por exemplo, quando eu vou pregar na igreja, eu gosto sempre de iniciar com a leitura bíblica. Eu leio a passagem inteira que eu vou pregar. E aí depois, conforme eu vou discorrendo, eu vou então mostrando. Por quê? Eu leio toda a passagem bíblica porque a minha intenção é contextualizar as pessoas, é dar aquele primeiro passo, é mostrar para eles o todo. Olha, eu vou ensinar sobre tal assunto dentro desse capítulo, nesses versos da palavra de Deus. Então vamos ler tudo. Aí eu leio tudo. Aí conforme eu vou desenvolvendo a linha de raciocínio, eu vou mostrando da onde que eu tirei isso. Está aqui, ó. Porque aí eu vou mostrando na Bíblia aquilo que eu estou falando. Então, logo de início, procure ler a passagem bíblica que você vai estar ministrando, para que você possa já trazer, né, logo de início esse esse contexto bíblico para a pessoa. Ao desenvolver, conforme você estiver desenvolvendo a mensagem, aí então você faz constantes referências aos versículos bíblicos que você foi, da passagem que você escolheu. E aí você deixe a palavra de Deus falar por si mesma. Isso fará com que a palavra de Deus seja a autoridade para a sua mensagem. Por exemplo, se você está pregando e você fala, olha, porque a, o Senhor, o amor do Senhor é extremamente grande. Veja João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Quer dizer, quando eu aponto para o verso bíblico, é a palavra de Deus que está tendo autoridade ali. É a palavra de Deus que está sendo comunicada, né? Então, isso vai realmente trazer a transformação para o coração daquelas pessoas que estão ouvindo e aplicando nas suas vidas. Agora, permita também que a palavra de Deus fale através de você. E o que eu quero dizer com isso? Como pregador, como comunicador da palavra de Deus, na hora que você estiver abrindo a palavra de Deus e abrindo a sua boca e falando, vai ter muita coisa que Deus vai ministrar na sua vida ali, que você pode ministrar também. Coisas que às vezes não estão no seu esboço. Não tenha medo de repente,
Se Deus traz, às vezes, alguma coisa, um verso, algum exemplo, alguma situação, fale. Só tome muito cuidado para você não viajar na maionese e nunca mais voltar para o texto. Porque é isso que muitos pregadores fazem. Eles estão ali pregando, desenvolvendo a sua linha de raciocínio, e aí o que, que acontece? Eles lembram de um verso ou lembram de algum assunto e fazem um parênteses, entram naquilo ali, só que nunca mais voltam. E aí é onde a congregação se perde. Então lembre-se, você pode fazer isso? Claro que você pode, mas você precisa também o esboço. Sabe para que serve o esboço? Para guiar você, para você ter uma introdução, ter o desenvolvimento do assunto e ter uma conclusão, onde você agora vai trazer a aplicação para as pessoas, tá bom? Mantenha sempre em mente o propósito da sua mensagem. Ajude também o seu povo a desenvolver uma cosmovisão bíblica do mundo, a qual se baseia não em tradições, filosofias, opiniões ou falsos ensinos, mas na verdade da palavra de Deus. Quer dizer, uma cosmovisão bíblica, ela se baseia na palavra de Deus. Ajude o seu povo a viver a vida a partir de uma perspectiva bíblica, buscando na palavra de Deus a orientação para cada área da vida. Leve os seus ouvintes a entender que o conhecimento sem a obediência não possui valor algum. Conhecimento sem a obediência não possui valor algum. Mantenha a sua introdução curta e criativa a fim de você estimular o interesse das pessoas pela mensagem. A introdução é muito importante. Muito importante. Por isso que ela é uma das últimas coisas a ser elaborado quando você está no processo de elaborar a sua mensagem. Porque na introdução é onde você consegue atrair a atenção da pessoa ou não. Se você, nos primeiros 5 minutos, não ganhar a atenção dos seus ouvintes, eles vão ficar viajando na maionese enquanto você estiver pregando. Não vai prestar atenção em nada do que você está falando. Ou vai reter muito pouco. Então, cuidado, faça uma introdução curta, criativa, a fim de que você possa atrair a atenção das pessoas. Procure seguir o seu esboço, como eu disse, mas também tenha sensibilidade à voz do Espírito Santo. Comunique constantemente a ideia central da sua mensagem. Procure explicar, ilustrar e aplicar a sua ideia central, focando sempre no texto bíblico. Instrua, exorte, encoraje, console e corrija seu povo com a palavra de Deus. Use a conclusão para resumir brevemente a mensagem e reafirmar a ideia central, e a conclusão é hora de você aterrissar o avião. Em outras palavras, você tem que parar de pregar. Na hora que você vai concluir, é hora de você aterrissar o avião. Não é hora de você continuar trazendo pontos novos. Desafie o seu povo a reagir em obediência à palavra de Deus. Termine sempre orando pelas pessoas em geral. Você também poderá orar por pessoas individualmente, se for a direção de Deus. Procure pregar a sua mensagem entre, no máximo, 30 a 40 minutos, de preferência 30 minutos. Se for o caso, reserve um tempo para você orar pelas pessoas individualmente. Deixe isso como uma opção para as pessoas, a fim de que não se sintam constrangidas ou menos espirituais se não puderem participar desse momento. O que eu quero dizer com isso? Quando eu prego, por exemplo, e eu sinto no meio da pregação, no término da pregação, direção de Deus de eu orar por algumas pessoas individualmente, fazer um apelo, por exemplo, e aí vai vir meia dúzia, 3, 10, 20 pessoas respondendo àquele apelo, e aí eu quero orar individualmente pelas pessoas. Eu, de costume, eu faço o seguinte, eu falo, irmãos, se para vocês que precisam ir, ou para vocês que
não estão passando por essa situação, que não querem que eu esteja orando especificamente por você. Olha, vai na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Você está liberado, tenha uma boa semana. Mas se você quiser ficar aqui, eu vou estar aqui orando por algumas pessoas. Mas eu entendo que você também tem outras tarefas para fazer, outras responsabilidades. Então, vai na paz do Senhor. Você fazendo isso, as pessoas se sentem o quê? Poxa, o pastor não está só se preocupando com aqueles que estão na frente, ele se preocupa comigo também. Que hoje não é uma coisa que eu gostaria que ele estivesse orando por mim especificamente. Eu já orei, já estou bem com Deus aqui, e eu quero ir para minha casa. Então, quer dizer, eu gosto de fazer isso por respeito às pessoas, tá bom? E isso é apenas uma sugestão para você. Faça apelos que correspondam com o que foi ensinado na mensagem, né? Obviamente, né? Você não vai fazer apelo para outra coisa. Entregue esse momento para Deus. Ele é quem irá mover o coração das pessoas e não force a situação. O Espírito Santo não precisa de manivela para agir na vida de ninguém. Você não precisa ficar lá. Né? Entregue o momento para Deus. Faz o apelo. Entrega o momento para Deus. Se vier uma pessoa, ou se vier 20, ou se não vier nenhuma, amém. Você ora, abençoa o povo, paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Então veja, pregue a palavra no poder do Espírito, deixe os resultados com Deus. Procure ter outros líderes da igreja em prontidão para orar e ministrar pelas pessoas. Quer dizer, procure formar uma liderança e quando você estiver orando pelas pessoas, não seja só você orando, envolva outros líderes. Peça para outros líderes, né? Líder de grupo pequeno, líder de jovem, que estiverem no culto, vamos orar pelo povo, vamos ministrar uns aos outros. Isso é igreja, gente, esse é o corpo, tá bom? Tenha essa liberdade de orar uns pelos outros. Esse momento é lindo, esse momento é especial demais. Procure se vestir de modo apropriado, né? Obviamente, sem chamar atenção para você mesmo. Cuidado, né, com a roupa que você usa lá na frente para não chamar atenção para você e roubar a atenção de, né, ou ficar até mesmo causando até os demais irmãos a pecarem, né? Cuidado, as mulheres também, principalmente, né? Tem muito, muito cuidado. Procure manter contato visual com todas as pessoas presentes, quer dizer, quando você estiver pregando, procure olhar para todas as pessoas. Procure mover a sua cabeça em direção ao público que está ali te ouvindo, a fim de que as pessoas possam, pelo menos, em algum momento, ter essa olhar, né, cruzar o olhar com você, para que elas possam sentir de que você está ali falando com ela também, tá? Isso é muito importante. São técnicas, tá? Coisas que a gente põe em prática que ajuda bastante. Ah, procure se movimentar naturalmente, mas não de maneira excessiva, quer dizer, se você se movimenta, eu gosto de me movimentar quando eu estou no púlpito. Quando eu estou ensinando, eu me movimento às vezes. Eu falo muito com as mãos, né? Ah, e eu gosto às vezes de me movimentar, mas eu procuro também tomar cuidado para não ser excessivo demais. Varie o tom e o volume da sua voz, lembrando que não há necessidade de gritar para comunicar o que você tem em mente, mas variação de voz é importante? Sem dúvida. Se você perceber quando eu estou ensinando aqui, eu vario a minha voz, o tom da minha voz várias vezes. Isso faz parte do ensino, tá bom? E lembre-se, seja você mesmo. Seja você mesmo. Essas são apenas algumas diretrizes. Fique tranquilo para você modificá-las para que se encaixem com você e com as necessidades da sua igreja, tá bom? Mas aqui estão algumas diretrizes para você. Nós finalizamos, então, essa primeira parte do livro, que é a pregação de mensagens bíblicas. No nosso próximo encontro, nós vamos
iniciar a segunda parte do livro, que vai abordar a questão do ministério pastoral, onde nós vamos falar um pouquinho mais sobre a responsabilidade do pastor, responsabilidade bíblica, a responsabilidade dele como homem, como inúmeras responsabilidades que o ministério tem. E aí você, então, vai poder também ouvir um pouco mais sobre isso. Eu vou finalizar a gravação